Olá, gente, boa tarde. Ai, não dá pra abraçar, Rodrigo, você me bota na ponta. E aí, poderosos e poderosas, pretinho mais que básico, antes de mais nada, gente, vamos se inscrever no canal, curtir e comentar, que é o mais importante. Olha só, hoje, ao longo do nosso programa, a gente vai ouvir o som de Luedi Luna, uma cantora baiana que já tá em São Paulo, estourando. Olha, sente esse som, gente. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar, andei a cidade inteira. Ao longo do nosso vídeo vai ficar suavemente esse som brilhante da Bahia. Pretinho mais que básico, hoje estamos em Sorocaba e vamos gravar mais um quadro de Rolê Errado. Hoje eu converso com Daniela Francisco e Manuel Francisco, eles são pedagogos e o Rolê Errado de hoje é Criança Esperança. A gente vai falar, gente, sobre o vídeo do Criança Esperança. Eles pegaram todas aquelas crianças e uma atriz negra e um ator branco e pediram para que as crianças falassem frases racistas tentando agredir a atriz negra que estava nesse vídeo e tendo um ator branco como um professor. Era um vídeo que queria dizer que as crianças não são racistas. Primeira coisa, a figura do professor branco. Ali você já está colocando a questão bem clara do que foi vivido em relação ao racismo desde os tempos iniciais da história, né? O branco falando pelo negro. Representatividade é um negócio que pega muito para a criança negra, né? No Brasil, dificilmente nós temos professores negros na sala de aula, infelizmente, né? Muitas vezes, pais e alunos e os próprios alunos se surpreendem com a figura do negro dentro da sala de aula. Então, como nós estamos fazendo uma proposta, em tese, que a Globo teria essa proposta de discutir o racismo, já faltou aí a sensibilidade. Já deveria pautar por colocar um professor negro ali para estar introduzindo esse debate. As crianças serem negras. Qualquer comportamento de uma criança negra que possa parecer racista, nada mais é que a reprodução de um comportamento que lhes foi passado em algum momento da história. E a criança, ela vai ter um comportamento de acordo com o ambiente onde ela cresceu, de acordo com as suas experiências. Se a criança vive num ambiente racista, é nada mais natural que ela reproduza de alguma forma esse comportamento em algum momento da sua vida. Na constituição do processo de racismo, né, escravocrata, foi tirado o direito de homens e mulheres constituírem a sua família e as que já eram constituídas de darem uma consequência, uma continuidade. Então a criança, seu âmbito familiar, já foi tirado dela pela violência que foi gerada a escravidão. Posteriormente a isso, as famílias que vieram decorrentes desse processo já veio com o desfortalecimento desse olhar familiar. Então, ao longo dos anos que esse processo foi se desencadeando, hoje, a criança é reflexo dele. A gente está falando de 120 anos e aí a gente está falando de construção de identidade, construção de família e de um processo social. A gente está falando, são muitas coisas imbuídas e que não são discutidas, que são discutidas a partir do reflexo atual. Ah, o aluno não vem para a escola porque é vagabundo, o aluno negro só dá problema, a família na periferia não tem noção de família. É como se fosse um problema atual, eles não conseguem perceber o problema histórico e não querem discutir. E quando querem discutir, discutem a partir desse viés, que é esse vídeo, que é um vídeo totalmente superficial, abusivo, agressivo, violento, perverso, infringe a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a criança não pode ser colocada em situação de vexame, onde o afetivo, o emocional, onde o social vai ser violentado. E dentro do que foi colocado nas questões do programa, onde foi colocadas as crianças naquela situação, foi totalmente infringida a lei, porque a criança foi exposta, a criança se sentiu fragilizada. A criança, ela não é racista por simplesmente ser, ela não tem essa compreensão, ela é fruto do meio. E o meio desestabiliza e faz com que essa compreensão
não seja clara, não só para as crianças negras, mas para a sociedade no modo geral. Eles escolheram uma atriz para que a figura da mulher fosse agredida. E escolheram a figura de um professor, de um homem branco, para ensinar como é que as nossas crianças negras devem se portar em frente ao racismo. Que não foi um outro tipo de contexto, porque a mulher negra, ela foi colocada numa situação de submissão frente ao homem branco, ao sistema racista, que só fortaleceu a história. Que a mulher não tinha voz, ela era submetida às exigências dos brancos na época da escravidão, e que hoje respinga no comportamento que a sociedade coloca para a mulher negra. Você foi tirada da sua família, você não conseguiu constituir a sua história. Você foi estuprada. Você foi estuprada, violentada emocionalmente. Você sofreu grandes danos. Então você, historicamente, é assim. Você não tem o direito à voz. Você tem que se calar. Né, e aceitar o que nós estamos, enquanto sociedade branca, colocando para você. Tudo isso dentro de uma sala de aula. O cenário era uma sala de aula. Mas a sala de aula, às vezes, ela é bem cruel. E ao mesmo tempo que foi uma violência essa questão de expor de forma tão clara, mas com a maquiagem de que era algo natural, a gente vê isso retratado no dia a dia da sala de aula. A gente também pode analisar as questões raciais em todo o programa Criança Esperança. Colocam como se o Brasil fosse o negro que pede, que precisa incessantemente. Os nossos governantes deveriam fazer esse serviço, né, que não fazem, a gente sabe que eles não fazem esse serviço e jogam essa responsabilidade para a sociedade brasileira. E a gente sabe que essa sociedade que doa para o Criança Esperança é a classe pobre, que se identifica com aquela relação que está sendo posta dentro da televisão. É o povo ajudando o povo mais uma vez. E tudo isso pela mídia, pela televisão. Neste caso, uma emissora, a Rede Globo, que nos coloca nesse papel, que reforça o racismo e utiliza a figura das nossas crianças. Olha que sistema perverso, não é? E nós sabemos que o problema do Brasil, ele merece uma reflexão muito mais profunda que nenhum programa de televisão teria condições de fazer. E quando ele se coloca nessa situação, ele ainda se furta de ter a sensibilidade de fazer a reflexão correta e acaba submetendo ainda mais o negro a uma situação degradante que já é hábito, infelizmente, nos dias a dias das grandes cidades. Olha quantos anos tem esse programa no ar. Olha quantos anos de desserviço, sendo que poderia ser um programa que fizesse a voz das pessoas, que pedisse políticas públicas, que fizesse cobranças e não que acentuasse e reforçasse o papel da degradação do negro no Brasil. O que me pega demais nesse programa é a utilização da figura da criança negra. Eles colocam de uma forma que só há uma maneira de você trabalhar a questão do racismo, você colocando ela em pauta de forma agressiva, de forma violenta e pontual. Para você tratar o racismo, não é só daquela forma como foi colocado naquele quadro. Existem várias formas de você estar fazendo isso de forma respeitosa, traçando esse paralelo entre brancos, negros, indígenas, orientais, enfim, há toda uma diferença que existe no nosso país de forma naturalizada também, né? Com literatura, com músicas, com projetos, onde aborda de forma respeitosa essas diferenças, onde elas não se ofendem e não se agridem, mas que elas se relacionam harmoniosamente. Por que harmoniosamente? Porque eu sei quem eu sou, procuro saber a minha identidade, o outro também sabe a dele, e dentro disso a gente constitui uma sociedade de respeito. Sociedade escolar, que foi colocada ali o banco escolar, né? E a sociedade num complexo geral. Eu acho que não há relação de respeito onde uma pessoa é colocada numa situação inferior à outra. Se nós queremos construir uma nova sociedade, nós temos que colocar todos no mesmo patamar. Todos merecem respeito. E o povo negro merece ter o seu respeito resgatado. O que eu fico mais chateado é que, infelizmente, muitas pessoas
que não tem o hábito de discutir a questão do racismo acaba se pautando por esse tipo de material que a Globo coloca no ar e reduz a questão do racismo dentro de uma situação isolada, distorcida, entendeu? E que acaba só reforçando o problema no dia a dia. Porque você acaba transferindo pro agredido a culpa dele ser agredido. Ou seja, você está sendo discriminado porque também você reproduz a discriminação. Esse vídeo, ele é racista? Extremamente, porque você começar a discutir e levantar a hipótese de não racismo, colocando uma situação racista, ainda mais no sentido de ser crianças, né? Então é algo muito grave. Rede Globo, Criança Esperança, que rolê errado. Mas olha só, dá tempo de mudar. É só vocês ouvirem quem sabe e quem vive na pele diariamente que vocês podem ter uma possibilidade de acerto. Mas precisa se abrir, gente. Pra gente parar de fazer rolê errado, a gente precisa abrir espaços dentro da gente. A gente precisa abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos. E não achar que a gente sabe de tudo, não. Porque quem acha que sabe muito, pode ter certeza que sabe bem pouquinho. Somos o Pretinho Mais Que Básico, esse foi o Rolê Errado, Criança Esperança. E que rolê errado, hein, gente? Pegou mal, hein? Eu estive aqui com Daniela e com Manuel, a gente esteve aqui em Sorocaba, pedagogos, que aula gostosa, hein, gente? Espero que vocês gostem do vídeo, curtam. Gente, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo precisa chegar a muita gente. E claro, gente, comenta, quero bater papo com vocês, hein? Essa coisa de só ficar falando sozinho não dá certo. Um beijo, gente, espero que vocês tenham gostado do som da nossa colega, da nossa amiga Lued Luna. E a gente vai se falando. Até mais, gente. Beijão. Tchau, tchau. For bom, 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 bom. For bom, for bom, for bom. Oi? Ai, não agradeci? Ai, olha só que pessoal mal educada. Eu nem reparei. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite de me receber na casa de vocês. Muito obrigado por abrir as portas e por essa conversa maravilhosa. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tô aqui no camarim de Elza Soares. Tô aqui na fila esperando o meu momento de falar com ela. Ela tá dando algumas entrevistas ali atrás. O coração tá pulsando forte. Tô super nervoso, mas vamos lá. Vamos lá, a felicidade é imensa. Pretinho Mais Que Básico e Elza Soares. Olho pro meu corpo, sinto a lava escorrer. Pretinho Mais Que Básico, Marco Antônio Fera aqui de frente realizando um sonho, gente.